sermão, número 15, pregado na manhã de domingo, 18 de março de 1855, pelo reverendo Charles Haddon Spurgeon, no Exeter Hall, Strand, Londres, Inglaterra. Escrevi-lhe as grandezas da minha lei, porém essas são estimadas como coisa estranha. Oséias 8, verso 12. Esta é a queixa de Deus contra Efraim. Não é uma prova insignificante de sua bondade que ele se incline para repreender suas criaturas errantes. É uma grandiosa evidência de sua disposição cheia de graça, que incline sua cabeça para observar os assuntos da terra. Se ele quisesse, poderia se envolver com a noite, como se fosse um vestido. Poderia colocar as estrelas ao redor de sua mão, como se fossem um bracelete, e unir os sóis ao redor de sua testa, como um diadema. Poderia morar só, longe, muito acima deste mundo, acima do sétimo céu, e contemplar com calma e silenciosa indiferença todas as atividades das criaturas. Esta é a queixa de Deus contra Efraim. Não é uma prova insignificante de sua bondade que ele se incline para repreender suas criaturas errantes. É uma grandiosa evidência de sua disposição cheia de graça, que incline sua cabeça para observar os assuntos da terra. Se ele quisesse, poderia se envolver com a noite, como se fosse um vestido. Poderia colocar as estrelas ao redor de sua mão, como se fossem um bracelete, e unir os sóis ao redor de sua testa, como um diadema. Poderia morar só, longe, muito acima deste mundo, acima do sétimo céu, e contemplar com calma e silenciosa indiferença todas as atividades das criaturas. Poderia fazer como Júpiter, que, segundo criam os pagãos, se assentava em perpétuo silêncio, fazendo cenas às vezes com sua terrível cabeça, para fazer com que os destinos se movam segundo lhe agrade, porém, ignorando as coisas pequenas da terra e considerando-as indignas de chamar sua atenção, absorto em seu próprio ser, absorto em si mesmo, vivendo só e separado. E eu, como uma de suas criaturas, poderia subir ao cume de uma montanha e olhar para as estrelas silenciosas e dizer-lhes: vós sois os olhos de Deus, porém não olhais para mim. A vossa luz é um dom de sua onipotência, porém esses raios não são sorrisos de amor para mim. Deus, o poderoso Criador, me esqueceu. Sou uma gota desprezível no oceano da criação, uma folha seca no bosque dos seres viventes, um átomo na montanha da existência. Ele não me conhece, estou só. Ó, Deus é 10.000 vezes misericordioso, pois, contemplando a raça do homem, não finda com a sua existência. Vemos por nosso texto que se interessa pelo homem, porquanto disse a Efraim: escrevi-lhes as grandezas da minha lei, porém essas são estimadas como coisa estranha. Porém, vejam como, quando observa o pecado do homem, não o destrói ou despreza a pontapés, nem tampouco o sacode pelo pescoço sobre o abismo do inferno, até fazer sua mente cambalear pelo terror, para, finalmente, lançá-lo nele para sempre. Pelo contrário, Deus desce do céu para argumentar com suas criaturas, discute com elas, se rebaixa, por assim dizer,
ao mesmo nível do pecador, lhe expõe suas queixas e alega os seus direitos. Ó Efraim, escrevi-lhe as grandezas da minha lei, porém essas são estimadas como coisa estranha. Venho esta noite como enviado de Deus, amigos meus, para tratar com vocês como embaixador de Deus, para acusar de pecado a muitos de vocês, para fazer-lhes ver sua condição com o poder do Espírito, para convencer-lhes do pecado, da justiça e do juízo vindouro. O crime do qual vos acuso é o pecado que lemos neste texto. Deus escreveu as grandezas de sua lei e elas foram tidas como coisa estranha. É precisamente sobre este bendito livro, a Bíblia, que pretendo falar no dia de hoje. Aqui está meu texto. Esta é a palavra de Deus. Aqui está o tema do meu sermão. Um tema que demanda mais eloquência do que a que possuo. Um assunto sobre o qual poderiam falar milhares de oradores ao mesmo tempo. Um tema poderoso, amplo e um assunto inesgotável que, ainda que consumido toda a eloquência da eternidade, não permaneceria esgotado. Esta noite tenho 3 coisas para dizer acerca da Bíblia e as 3 se encontram no meu texto. Primeira, seu autor, eu escrevi-lhes. Segunda, seus temas, as grandezas da lei de Deus. E a terceira, seu tratamento generalizado, foram tidas pela maioria dos homens como coisa estranha. Primeiro, então, com relação a este livro, quem é o autor? O texto nos diz que é Deus. Escrevi-lhes as grandezas da minha lei. Aqui está minha Bíblia. Quem a escreveu? Abro-a e observo que se compõe de uma série de tratados. Os primeiros 5 livros foram escritos por um homem chamado Moisés. Passo as páginas e vejo que há outros escritores, tais como Davi e Salomão. Aqui leio Miqueias, então Amós, então Oséias. Prossigo adiante e chego às luminosas páginas do Novo Testamento e vejo Mateus, Marcos, Lucas e João, Paulo, Pedro, Tiago e outros. Porém, quando fecho o livro, me pergunto, quem é o seu autor? Podem estes homens, juntamente, reivindicar a autoria deste livro? São eles realmente os autores deste extenso volume? Divide-se entre todos eles a honra? Nossa santa religião responde, não. Este volume é a escrita do Deus vivo. Cada letra foi escrita por um dedo todo-poderoso. Cada palavra saiu dos seus lábios eternos. Cada frase foi ditada pelo Espírito Santo. Ainda que Moisés tenha sido usado para escrever suas histórias com sua ardente pluma, Deus guiou essa pluma. Pode ser que Davi tenha tocado sua harpa, fazendo que doces e melodiosos salmos brotassem de seus dedos. Porém, Deus movia suas mãos sobre as cordas vivas de sua harpa de ouro. Pode ser que Salomão, que tenha cantado os cânticos de amor ou pronunciado palavras de sabedoria consumada, porém Deus dirigiu seus lábios e fez eloquente ao pregador. Se sigo ao trovejador Naum, quando seus cavalos aram as águas, ou a Abacuque, quando vê as tendas de Cusã em aflição. Se leio Malaquias, quando a terra está ardendo como um forno. Se passo para as serenas páginas de João, que nos falam de amor, ou para os severos e fogosos capítulos de Pedro, que falam de fogo que devora os inimigos de Deus, ou para Judas,
que lança anátemas contra os adversários de Deus. Em todas partes vejo que é Deus quem fala. É a voz de Deus, não do homem. As palavras são as palavras de Deus, as palavras do Eterno, do Invisível, do Todo-Poderoso, do Jeová desta terra. Esta Bíblia é a Bíblia de Deus, e quando a vejo, parece que ouço uma voz que surge dela dizendo: sou o livro de Deus, homem, leia-me. Sou a escrita de Deus, abra minhas folhas, porque foram escritas por Deus. Leia-as, porque Ele é meu autor, e o verá visível e manifesto em todas as partes. Eu escrevi-lhes as grandezas da minha lei, porém essas são estimadas como coisa estranha. Como sabemos que Deus escreveu este livro? Não tentarei responder a esta pergunta, poderia fazê-lo se quisesse, porque há razões e argumentos suficientes, porém não penso em roubar o vosso tempo nesta noite, expondo esses argumentos à vossa consideração. Sim, não farei isso. Se quisesse, poderia lhes dizer que a grandeza do estilo está acima de qualquer escrita moral, e que todos os poetas que já existiram no mundo, com todas suas obras juntas, não poderia nos oferecer uma poesia tão sublime, nem uma linguagem tão poderosa como podemos encontrar nas Escrituras. Poderia insistir que os temas que se tratam na Bíblia estão muito acima do intelecto humano, que o homem nunca poderia ter inventado as grandes doutrinas da Trindade, na deidade, que o homem nunca poderia ter nos dito nada da criação do universo. Nem o ser humano poderia ter sido o autor da sublime ideia da providência, que todas as coisas são ordenadas segundo a vontade de um grandioso Ser Supremo, e que todas elas cooperam juntamente para o bem. Poderia falar-lhes acerca da sua honestidade, pois relata as falhas de seus escritores, de sua unidade, pois nunca se contradiz, de sua simplicidade magistral, para que o mais simples a possa ler. E poderia mencionar centenas de coisas mais que poderiam demonstrar com claridade que o livro é de Deus. Porém, não vim aqui para provar isso. Sou um ministro cristão e vocês são cristãos ou professam sê-los, e nenhum ministro cristão precisa provar seu ponto de vista, trazendo os argumentos dos pagãos para respondê-los. É a maior insensatez do mundo. Os infiéis, pobres criaturas, não conhecem seus próprios argumentos até que nós lhe contemos, e eles, juntando-os pouco a pouco, voltam a lançar-lhes como lanças sem pontas contra o escudo da verdade. É uma insensatez tirar estes tições de fogos do inferno, ainda que estejamos bem preparados para apagá-los. Deixemos que os homens do mundo aprendam o erro por si mesmos. Não sejamos propagadores e suas falsidades. É certo que há pregadores que, não contando com os argumentos suficientes, os tiram de qualquer parte. Porém, os homens eleitos pelo próprio Deus não necessitam fazer isso. Eles são ensinados por Deus, e Deus lhes supre os temas, as palavras e o poder. Talvez haja alguém aqui nesta noite que tenha vindo sem fé, um homem racionalista, um livre pensador. Com esse homem não irei discutir.
Confesso que não estou aqui para participar de controvérsia, mas para pregar o que conheço e sinto. Porém, eu também já fui como esse homem. Houve uma hora má em minha vida, quando soltei a âncora da minha fé, eu cortei o cabo das minhas crenças e, já não querendo estar por mais tempo ao abrigo das costas da revelação, deixei que meu navio andasse à deriva, impulsionado pelo vento. Disse a razão ser minha capitã, disse ao meu próprio cérebro ser meu timão, e assim comecei minha louca viagem. Graças a Deus, tudo isso já terminou, porém lhes contarei sua breve história. Foi uma navegação precipitada pelo tempestuoso oceano do livre pensamento. Conforme avançava, os céus começaram a escurecer, porém, para compensar essa deficiência, as águas eram brilhantes, com fulgores esplendorosos. Eu via que subia centelhas que me agradavam e pensei, se isto é o livre pensamento, é algo maravilhoso. Meus pensamentos pareciam joias e eu espalhava estrelas com minhas duas mãos. Porém, imediatamente, no lugar daqueles fulgores de glória, vi amargos amigos, ferozes e terríveis, surgindo das águas, e conforme prosseguia, eles rangiam seus dentes e zombavam de mim. Eles se apegaram à proa do meu navio e me arrastaram, enquanto eu, em parte, me gloriava da rapidez que me movia. Me estremecia, contudo, pela velocidade terrível com que deixava para trás os velhos pilares da minha fé.